Então, para o pessoal que está online, eu já falei boa noite. Para o pessoal que está assistindo pelo YouTube, boa noite também, ou bom dia, ou boa tarde, né? Não sei que hora que vocês vão estar assistindo o vídeo. A gente está falando de estatística, medidas resumo. Na aula anterior, a gente aprendeu o que é média, moda e mediana. Aprendeu não só o que significa, mas também como calcula. Hoje, a gente vai ver essas medidas resumo de dispersão, que é a variância e o desvio padrão. Tem outras, mas no ensino médio o que a gente vê é a variância e desvio padrão. Só para relembrar um pouquinho da aula passada, o que era a média? Bom, média, a gente soma tudo e divide pela quantidade de coisas que a gente somou. Então, essa daqui eu acho que é a mais conhecida de todo mundo, né? Mas mais importante do que saber, ou tão importante quanto saber calcular a média, que é a soma dividido pela quantidade de coisas que você somou, é saber o que ela representa. E o que a média representa? Se todo mundo fosse igual, seria igual à média. Tá? Então, se eu pego lá, por exemplo, um grupo de pessoas, calculo a média da altura das pessoas, vai dar um certo valor. Se todo mundo tivesse a mesma altura, eles teriam uma altura igual ao valor da média que a gente calculou. Tá? Moda. O que é a moda? Moda é o que tem mais. Esse não precisa nem calcular. Pega a lista, o seu conjunto, seus dados, e olha aquele que aparece em maior quantidade. Esse vai ser a moda. Então, é o que aparece mais. E a mediana? Mediana era aquele valor que separava o nosso conjunto de dados em dois pedaços. Metade para um lado, metade para o outro. Em uma parte ia ficar todo mundo abaixo dessa tal mediana e a outra metade todo mundo acima. Então ele separa em duas partes. De um lado, todo mundo menor, do outro lado, todo mundo maior. Quem é o muro que divide esses dois grupos é a mediana. Então, separa o conjunto de dados, né, em duas partes. Quem são menor e maior. Ou os menores e os maiores, né? Bom, para a gente falar de medidas de dispersão, eu vou começar com um exemplo. Então imagina que eu tenho três amigos. Deixa eu mudar a cor da caneta. Então, imagina que a gente tem três amigos, o Ailton, o Breno e o Clóvis. Eu escolhi os nomes para ficar ABC, para ficar mais fácil de lembrar. Podia ter sido Alberto, Bruno e Carlos, só para variar um pouquinho o nome de pessoas, né? Ailton, Breno e Clóvis. Não são nomes tão comuns, mas também não são nomes tão fora do comum assim. E os três amigos, eles combinaram que eles iam começar a fazer caminhada ou corrida, tanto faz. Corrida, vai. Eles decidiram que eles queriam se preparar para o verão. A gente daqui a menos de 6 meses já vai estar entrando no verão. Se tudo, pelo que tudo indica, a gente vai chegar no verão já sem quarentena mais, né? Então, provavelmente as praias já vão estar tudo abertas, os parques já vão estar abertos, vai estar tudo aberto. Então, a Ailton, Breno e Clóvis, eles combinaram, não, vamos fazer o plano verão. Vamos começar agora a treinar, correr, para chegar no verão numa ótima forma física. E eles combinaram que eles iam começar a correr todo dia, 10 quilômetros por dia. Aí o Ailton, que é o mais organizado, o mais responsável, no primeiro dia ele correu 10 quilômetros. No segundo dia, conforme combinado, ele correu 10 quilômetros. No terceiro dia ele correu 10 quilômetros também. Era isso que tinham combinado, cada dia corria 10 quilômetros. Então, nos 3 dias, cada dia ele correu 10 quilômetros. Ótimo. Já o Breno,
No primeiro dia, ele até correu 10 quilômetros. No segundo dia, ele ficou meio preguiçoso. Correu só 8. No terceiro dia, para compensar que ele não correu tudo que ele tinha que correr no segundo dia, ficou com peso na consciência, né? Correu 12. E o terceiro amigo, Clóvis? Bom, esse no primeiro dia, ele nem saiu da cama. Não correu nada. No segundo dia, ele falou: poxa vida, né? O Ailton e o Breno já correram os 10 quilômetros do primeiro dia. Acho melhor fazer alguma coisa. Aí ele correu os 10 quilômetros que ele tinha combinado. E aí ele gostou da coisa. Falou: pô, até que não é legal isso aqui. E no terceiro dia, empolgado, ele correu 20. Então tá aqui as nossas três situações. Meu conjunto de dados, para o Ailton, 10, 10, 10, para o Breno, 10, 8, 12 e para o Clóvis, 0, 10 e 20. Aí imagina que eu quero fazer uma análise estatística em cima desses dados. Uma das coisas que a gente aprendeu a calcular é a média. Então vou calcular a média para os três. A média para o Ailton. Opa, peraí que tá chegando alguém. A média para o Breno e a média para o Clóvis. Como é que a gente calcula a média mesmo? Soma tudo. 10 mais 10 mais 10 e divide pela quantidade de coisas que você somou. 3. Então isso aqui vai dar 30 dividido por 3. 30 dividido por 3 dá 10, né? Então, na média, o Ailton correu 10 quilômetros por dia. Vamos ver o Breno agora. Vamos calcular a média do Breno. Soma tudo, divide pela quantidade. Então, 10 mais 8 mais 12. E divide por 3, que é quantos coisas eu somei. 10 com 8 dá 18, com 12 dá 30 também. Então dá 30 dividido por 3, que dá 10. Então, na média, o Breno também correu 10 quilômetros por dia. Vamos calcular agora para o Clóvis. A média vai ser a soma, que já tá na cara que vai dar 30, né? Dividido por 3, que é 10 também. Então, na média, os três correram 10 quilômetros por dia. E se eu te conto só a média, você fica achando que os três estão correndo igual. Mas você percebe que é muito diferente o jeito que o Ailton corre, do jeito que o Breno corre, do jeito que o Clóvis corre. O Breno até está próximo do Ailton, né? Ele varia um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. O Ailton não. O Ailton é o mais regular de todos. E essa é a primeira palavra que tem que guardar: regular. Então o Ailton é o mais regular de todos. Está correndo 10 todo dia. Breno varia um pouquinho para lá, varia um pouquinho para cá. Essa é a segunda palavra que a gente tem que guardar. Varia. Que é justamente o que dá origem ao nome variância. Mas ele está lá, né? Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Já Clóvis não. Clóvis não é nada regular. Tem dia que ele nem corre, tem dia que ele se mata com 20 quilômetros. Ele é o que varia mais. Então, para diferenciar essas três situações, visto que a média não serve para contar para a gente essa diferença, para os três a média deu o mesmo valor, para isso que existe a variância. Tá? Antes de eu mostrar como calcula a variância, deixa eu mostrar numa forma gráfica como que fica a dispersão dos dados para cada um deles. Então, imagina que aqui eu vou indicar nessa reta como que eles estão correndo. O Ailton, ele correu 10, depois ele correu 10, depois ele correu 10. Está tudo um em cima do outro. Os dados estão tudo próximos, tudo agrupados, tudo encavalados aqui em cima do 10. O Breno correu 10, no outro dia 8, no outro dia 12. Os dados não estão todos um em cima do outro, mas estão próximos, né? Todo mundo está juntinho, próximo do 10, que é a média. E o Clóvis? Bom, o Clóvis, um dia foi 0, um dia foi 10, no outro foi 20. O Clóvis está tudo espalhado, tá vendo? É isso que a variância vai contar para gente. Quão pertinho
ou quão espalhado estão os dados. Quem é mais regular, quem é menos regular. Quem está variando mais, quem está variando menos nas medições, nos valores obtidos, nas medidas que você fez. Tá? Tá claro o que ela significa? O Enem, ele adora questão que envolve variância e desvio padrão. Mas ele quer, na maioria das questões, ele quer que você entenda o que significa essas duas medidas de dispersão. Às vezes ele nem pede para você calcular, ele já te fala quanto é, mas ele quer que você entenda e aí tome alguma decisão para marcar a alternativa correta. E entender o que é variância, o melhor jeito é através desse desenho. Os dados, tudo encavalados um em cima do outro, não varia nada. Aqui, varia pouquinho, quase, é bastante regular. E aqui, varia muito, tudo espalhado. Essa é a ideia principal que tem que guardar dessa aula. Tá? Agora, eu vou mostrar como calcula a variância. E não é fácil, mas não se assusta. São poucas questões de vestibular. Existem questões que vão pedir para você calcular a variância. Eu acho que no Enem, desde 98, quando começou o Enem, só caiu uma questão que pede para calcular a variância efetivamente. As outras questões que caem a respeito de variância, e via de regra cai uma questão por ano, falando ou de variância ou desvio padrão, ela pede para você interpretar o que significa variância e desvio padrão, dessa forma como a gente acabou de fazer. Tá? Mas, de qualquer forma, eu vou mostrar como a gente calcula variância. Então, o que é a variância? Como a gente calcula a variância? Eu vou chamar de var, de variância. E aqui você vai fazer o seguinte, vai ser uma linguiça gigante. Eu não consigo fazer uma linha reta, mais ou menos. Vou usar a régua. O que é o cálculo da variância? Você vai pegar o primeiro dado, que eu vou chamar de x1, e subtrair a média, que eu estou indicando como x barra. Então aqui, só para lembrar, x barra eu estou chamando a média. Essa média que a gente calculou lá em cima. E aí, o resultado dessa diferença você vai elevar ao quadrado. Aí você vai pegar o segundo dado, que você tem, a segunda medição, subtrair a média de novo, e o resultado elevar ao quadrado. E assim você vai fazendo com todos, até chegar no último, e aí depois você soma todos os resultados. Tá? E aqui embaixo, no denominador dessa fração gigante, você divide pela quantidade de coisas que você somou aqui em cima. Essa parte é igual à média. Você sempre divide pela quantidade. Tá? Professor, achei difícil, não entendi. Ótimo. Vamos fazer para o Ailton, para o Breno e para o Clóvis, para a gente treinar como calcula variância. Então, para o Ailton, quanto dá a variância dele? Eu vou pegar, vou dividir, vou usar a régua de novo, que o Parkinson não está deixando fazer uma linha reta hoje. Então, vou pegar o primeiro dado. O primeiro dado que eu tenho do Ailton é que ele correu 10 quilômetros. Então, vou fazer 10 menos a média é 10 do Ailton. E isso eu vou elevar ao quadrado. Mais 10 menos, que é o segundo dado, né? Então, esse 10 aqui é o segundo dado. Vou subtrair a média e elevar ao quadrado. Parece difícil, mas você não precisa escrever a conta, né? Para o Ailton eu estou fazendo passo a passo para a gente entender. Quando a gente chegar no Breno, no Clóvis, vocês vão ver que a gente consegue fazer a conta mais rápido. E aqui eu vou pegar o terceiro dado, que é o terceiro dia, 10 também, subtrair a média e elevar ao quadrado.
E tudo isso eu tenho que dividir por quanto? Por 3. São 3 coisas que eu estou somando em cima. Só que percebe que 10 menos 10 dá 0. 0 ao quadrado dá 0. E aqui também. E aqui também. 0 mais 0 dá 0. E 0 dividido por 3 é 0. A variância do Ailton deu 0. Que era exatamente o que a gente imaginava, né? Porque, afinal de contas, o Ailton, ele correu 10, 10, 10. Ele não variou nada nos dias que ele correu. Então, a variância dele era esperado que desse, de fato, 0. Faz sentido, gente? Vamos fazer para o Breno agora. Quanto é a variância do Breno? Então, de novo, vou usar minha régua. Já percebi que eu não consigo fazer uma linha reta hoje. O Breno. Pega o primeiro número do seu conjunto de dados. O primeiro é 10. Ele correu 10 no primeiro dia. Então, aqui é 10. Menos a média. A média de quem? Do Breno, que é 10 também. Então, vou tirar 10. Elevar ao quadrado, mais. O segundo dado é 8. Vou tirar a média, que é 10. Elevar ao quadrado. E o terceiro dia que ele correu foi 12. Vou tirar a média. E elevar ao quadrado. E dividir por quantas coisas eu estou somando lá em cima. São 3 coisas que eu estou somando. 10 tira 10 vai dar 0. Elevado ao quadrado dá 0. 8 tira 10 dá menos 2. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos vai dar mais. 2 vezes 2 vai dar 4. Aqui deu 4. Mais 12 tira 10 dá 2. 2 ao quadrado dá 4 também. Sobre 3. E isso aqui dá 8 sobre 3. 8 sobre 3, só para a gente ter uma ideia, eu tinha feito a conta na calculadora antes, dá aproximadamente 2,67. É um número baixo, é uma variância baixa. Por quê? Porque a gente estava imaginando mesmo, né? Todos os dados estão muito próximos. Ele é um cara regular. Varia um pouquinho, mas não muito. Tá? E agora, vamos para o Clóvis. E para o Clóvis, agora que a gente já entendeu como calcula a variância, eu já vou calcular um pouco mais rápido, que seria o jeito que você estaria calculando no dia do vestibular. Então, você vai fazer 0, que é o primeiro dado, subtrair a média. Vai dar menos 10. Menos 10 ao quadrado, menos 10 vezes menos 10, dá 100. Mais, vou pegar o segundo dado, que é 10, tirar 10 da média, 10 tira 10 dá 0, eleva ao quadrado, dá 0. Mais, pega o terceiro, 20, tira 10, vai dar 10, ao quadrado, dá 100. Tá? Por isso que eu falei que não precisa escrever a linguiçona inteira. Você pode já ir fazendo a conta e já escrevendo os resultados para ganhar tempo no dia da prova. E divide por 3, que é a quantidade de coisas que você está somando. Isso aqui vai dar 200 dividido por 3. E eu tinha feito a conta na calculadora antes. Isso aqui dá aproximadamente 66,7. Que deu uma variância maior, né? Que era o que a gente estava imaginando. Porque a gente viu que o Clóvis, ele é nada regular. Tá? Os dados estão muito espalhados. Ele está correndo cada dia de um jeito. Né? Tá? Então, é assim que a gente calcula a variância. E é assim, isso que a gente interpreta a respeito da variância. Uma variância, se é 0, não varia nada. Se o número é baixo, está variando pouco. Se o número é alto, está variando muito. O Ailton, outra palavra que eu comentei, que a gente tem que guardar no coração. O Ailton é o mais regular. O Breno é menos regular que o Ailton, mas ele também é razoavelmente regular. O Clóvis não é nada regular. Tá? Essa é uma palavra que aparece muito nos enunciados.
Vai falar assim, qual é o mais regular? Qual varia menos? Qual varia mais? Tá? Essas palavrinhas têm que chamar a atenção, que tem que soar um sininho na sua cabeça e falar assim, opa, ele está querendo a variância. Tá bom? Deixa eu só tirar esse negócio da média daqui, que acho que está mais atrapalhando que ajudando. Deixa eu fazer assim, ó. Fazer assim. Vou anotar aqui. X barra é a média. E aí acho que fica mais fácil do pessoal que pegar a lousinha depois para estudar, entender o que é esse tal X barra. Beleza com relação à variância? O próximo é o desvio padrão. Desvio padrão é muito fácil a gente calcular depois que a gente calculou a variância. Deixa a lousinha destravar, que eu inventei de mexer um pouquinho o negócio aqui, a lousinha travou. Quando ela destravar, eu vou escrever a fórmula da variância na lousa. Que bom. Opa, destravou. Então, como é que a gente calcula desvio padrão? O que o desvio padrão mede? A mesma coisa que a variância. A rigor, para vocês do ensino médio, que estão pleiteando uma vaga universitária, querem passar num vestibular, desvio padrão e variância, para vocês, contam exatamente a mesma coisa. Tecnicamente tem uma diferença. Então, quem vai para a área das exatas, quando tiver estatística na faculdade, bom, até quem vai para a área das humanas, né? O pessoal que faz sociologia tem que fazer curso de estatística, o pessoal da psicologia tem um semestre de estatística obrigatório, o pessoal da biologia, medicina, química, com certeza. Até o pessoal da economia, administração, costuma ter um semestre de estatística. Então, quando você estiver na faculdade, muito provavelmente você vai ter um curso, um semestre de estatística. Lá você vai ver a diferença entre a variância e o desvio padrão. Na verdade, você vai ver por que existe o desvio padrão. Tá? E isso tem a ver com a unidade da medida. Só para não deixar no ar, se esses meus dados aqui, do Ailton, do Breno e do Clóvis, eles correram em quilômetros, a variância, eu não escrevi aqui, mas esse 2,67 que eu calculei, a unidade é quilômetro quadrado. Que não é uma unidade que eu consiga comparar com a unidade dos meus dados, que estão em quilômetros. Já desvio padrão, não. Desvio padrão vai estar na mesma unidade dos seus dados. E aí você consegue comparar, por exemplo, desvio padrão com média. Você consegue calcular, por exemplo, porcentagem em cima disso e tudo mais. Já com a variância, não. Mas para a gente, como eu disse, para o vestibular, o que a gente precisa saber? Que a variância menor, mais regular, o número da variância maior, menos regular. E o desvio padrão conta exatamente a mesma coisa. Um desvio padrão menor é mais regular e um desvio padrão maior vai ser menos regular. Então a gente espera o quê? Que o Ailton tenha um desvio padrão baixo, o Breno também, e que o Clóvis tenha um desvio padrão alto. Tá? Como a gente calcula desvio padrão? Desvio padrão eu vou usar o símbolo D de desvio, P de padrão, vai ser a raiz quadrada da variância. Só isso. Você pega o resultado da variância que a gente calculou acima e tira a raiz quadrada. E aí eu vou calcular para os três. Na verdade, eu já calculei antes da aula. Deixei anotado aqui num caderninho. Então, o Ailton, o desvio padrão dele vai ser raiz quadrada da variância. A variância do Ailton é zero. Então, raiz quadrada de zero dá zero. Como a gente imaginava, né? Breno. O desvio padrão do Breno vai ser raiz quadrada de 2,67. E isso aqui é aproximadamente, eu já tinha anotado antes, 1,63. E o Clóvis, o desvio padrão dele vai ser a raiz quadrada de 66,7. E isso aqui é aproximadamente
8,16. Tá? E aí, como a gente esperava, o Breno deu bem mais baixo que o Clóvis. Carol falou que vai ter que sair, a aula está sendo gravada. Fica tranquila, vai estar no YouTube provavelmente amanhã já, tá bom? Bom, então voltando aqui, gente. Que tem que lembrar da aula de hoje? Variância. Quanto mais regular, quanto mais próximo, quanto menos varia, menor vai ser a variância. Menor vai ser o desvio padrão também. Quanto menos regular, quanto mais varia, quanto mais espalhados estiverem os dados, maior será a variância, maior será o desvio padrão também. Tá? Agora, não pareceu fácil fazer essas contas? Bom, fácil é, né? Porque as contas são simples. Coisas que a gente viu lá no Fund 2, né? Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Agora, os números rapidamente começam a dar umas bosta. Tipo, olha aqui que apareceu, 8 sobre 3, já deu decimal, que inclusive é dízima periódica, né? Que eu não escrevi tudo, eu aproximei. Depois você vai ter que tirar uma raiz quadrada, que não é exata. Por isso que é pouco comum aparecer exercício no vestibular que peça para você calcular a variância e calcular o desvio padrão. Porque a menos que o elaborador da questão ele faça um esforço gigantesco de escolher números aqui para fazer as contas aqui embaixo darem contas fáceis ou razoáveis que você consiga fazer sem o uso de uma calculadora, o exercício fica impossível de resolver. Tá? O cara tem que cozinhar, o cara tem que escolher a dedo os números. E olha que os números que eu escolhi aqui não são nem tão ruins, né? 10, 10, 10. Bom, 10 deu fácil, mas 10, 8, 12 já zoou tudo aqui a conta. Tá? Então, via de regra, não costuma ter exercício que peça para calcular a variância, para calcular o desvio padrão. Como eu comentei no Enem, desde 98, só caiu uma questão que pediu para a pessoa, para o candidato, calcular a variância. Aí ele tinha que calcular mesmo a variância, não tinha como resolver o exercício de outra forma. Ia dar um pouco de trabalho, mas, como eu disse, foi um exercício que os números foram preparados de forma que as contas aqui ele conseguisse fazer, né? Porque não tem calculadora, você não pode usar calculadora no dia do vestibular, tá? Mas deixa eu mostrar para vocês, já que eu falei, tá todo mundo morrendo de curiosidade. Tá, professor, mas então, se o vestibular não pede para a gente calcular a variância, não pede para calcular desvio padrão, como que o vestibular cobra uma coisa dessa? E aí eu separei um exercício do Enem para mostrar. Tá? Então, tá aqui. Na lista de exercícios que está lá no sala de aula, tem outros exercícios, alguns do Enem, alguns de outros vestibulares, a respeito do que a gente falou nas todas as aulas até agora, né? E também sobre variância e desvio padrão, que é o tema da aula de hoje. Então, outros exemplos de como que esse tipo de questão aparece no vestibular, vocês têm lá na lista de exercícios. Esse é um caso que eu trouxe para a gente discutir aqui na aula. Esse aqui caiu no Enem. Se eu não me engano, foi no Enem de 2019. 2019? Não. Ah, acho que não foi em 2019, não. Peraí. Esse foi no Enem de 2010. Tá? Já faz 11 anos. Mas os exercícios que costumam cair falando sobre variância, falando sobre desvio padrão, não são mais ou menos nessa pegada desse daqui. Tá? Vamos ler junto e aí a gente discute o que é que o exercício quer da gente. Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Bom, então essa aqui é a primeira informação importante do exercício. Para ser classificado, ele tem que obter média aritmética igual ou superior a 14. Então essa aqui é a primeira condição que a gente vai ficar atento mais abaixo. Em caso de empate na média, o desempate, então essa aqui é a segunda informação importante. O desempate seria em favor da pontuação mais regular. E aqui nesse momento você já fala assim, opa, já começou a piscar
o sininho lá no cérebro, mais regular. Você fala, opa, tem alguma coisa a ver com a variância, tem alguma coisa a ver com o desvio padrão. E eu sei que mais regular é uma variância baixa, é um desvio padrão baixo. Então, o sininho lá no cérebro já, que nem o, para quem gosta de super-herói, né, é o sentido aranha do, do Peter Parker, né, do Homem-Aranha, né? Começou a tocar lá, opa, tem alguma coisa a ver com variância e desvio padrão essa questão. No quadro a seguir são apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais. A média, a mediana e o desvio padrão de 2 candidatos. E aqui são os dados do candidato no concurso. Como a gente já comentou nas aulas anteriores, sempre que você encontra uma tabela, um gráfico, um diagrama, para a questão, analisa a tabela, o gráfico, o diagrama. Se você entender, continua a questão. Se você já não entender, bota lá o asterisco ou a estrelinha na questão, deixa para voltar no final do dia para fazer depois. Tá? Não briga com a questão no dia do vestibular. O que eu estou vendo aqui? Bom, Marco. Marco tirou 14 em matemática, 15 em português, 16 em conhecimentos gerais. A média das notas dele foi 15, ok. A mediana, 15. O que era a mediana mesmo? A mediana separa em 2 partes o meu conjunto de dados. Metade para baixo, metade para cima. E, de fato, é o que o 15 está fazendo, né? Metade, 14 está para baixo, 16 está para cima. Ah, tá bom, faz sentido. Né? A mediana 15 é esse 15 aqui. E o desvio padrão, que a questão já calculou para mim, 0,32. Bom, já sei que desvio padrão mede se o cara é mais regular ou menos regular. Então, estou vendo que 0,32 é baixo, estou percebendo que o Marco é o cara mais regular dos dois. E o Paulo? Está aqui as notas, está a média, está a mediana, e o desvio padrão 4,97. Bom, já percebi que entre Marco e Paulo, Marco é mais regular, Paulo é o que está variando mais. O Marco é aquele cara que corre, é, é, é o nosso amigo, é o Breno lá de cima, né? O Marco é o nosso Breno. É o cara que não é tudo igual, mas está tudo próximo. Já o Paulo, o segundo candidato, é o nosso Clóvis, né? É o cara que está bagunçado. Cada dia é uma coisa, né? Vamos voltar lá para o exercício. O candidato com pontuação mais regular, opa, falou mais regular de novo, hein? Não querendo ser chato, mas o Enem tá chamando atenção. Mais regular, mais regular. Portanto, mais bem classificado no concurso é. Não precisa nem ler as alternativas, né? O que a gente aprendeu? Quem é o mais regular? Mais regular é o menor desvio padrão. 0,32 é o marco, o que ficou melhor classificado no concurso. Então, essa alternativa vai embora, essa vai embora, essa vai embora. E agora, entre A e B, eu só tenho que ver qual a justificativa. Então, é o marco, pois a média e mediana são iguais? Nada a ver. Regular, menos regular, variou menos, variou mais. Quem mede não é média, não é mediana. Quem mede isso é variância e desvio padrão. Então, é a alternativa B. Perceberam? Essa questão demora mais tempo de você ler o enunciado do que de você marcar a alternativa, tá? É uma questão que está na prova de matemática do Enem e você resolve sem fazer nenhuma conta, tá? Muito comum ter questão desse tipo assim, que envolve variância e desvio padrão. O que o Enem está avaliando de você, o que ele quer que você mostre para ele, que você sabe o que significa variância, que você sabe o que significa desvio padrão, que você sabe o que elas contam a respeito do conjunto de dados. Tá? Beleza, gente? Difícil? Dá para fazer? Acho que dá, né? Vocês estão aí ainda? Tá todo mundo tão quieto? Ah, então, tá bom. Ufa, que susto. Achei que minha internet tinha caído, eu tava falando para ninguém. Ah, então tá bom. Beleza, galera? O que eu tinha para hoje é isso. Se você guardou no seu coração o que a variância, o que o desvio padrão te contam a respeito dos dados, essa aula já é sucesso. Pode ter certeza que quem sabe 2 questões lá em novembro, ou
novembro, né? Você vai acertar no dia da prova. Tá bom? Beleza? Lá na lista de exercícios tem mais, na lista a respeito de estatística, tem mais exercícios de variância, desvio padrão para vocês treinarem. Inclusive eu coloquei alguns para vocês fazerem a conta, né? Para calcular variância e desvio padrão, que é o que está aqui em cima, como a gente fez aqui. Para quê? Uma vez na vida, é bom a gente calcular, porque vai que precisa. Pelo menos você já fez em casa. E aí você vai ver que tem uma observação lá na lista. No exercício que eu peço para calcular variância e desvio padrão, eu coloco uma observação para você usar a calculadora. Porque, como eu comentei, ninguém merece ficar fazendo umas contas desse tipo sem usar a calculadora. Tá bom? Beleza, gente? Dúvidas, dores, tristezas, angústias? Bom, hoje, para variar, geralmente eu estouro o horário da aula, né? Sempre como 1, 2 minutos da próxima aula. Hoje a gente vai acabar um pouquinho mais cedo, tá? Qualquer dúvida que tiver, vou deixar aqui de volta o meu WhatsApp na tela, para quem ainda não anotou, ter oportunidade de anotar. Qualquer dúvida, qualquer coisa, manda mensagem, a gente conversa e a gente desenrola, tá bom? Uma ótima semana pra gente e nos encontramos na próxima terça-feira. Tchau, gente!